Fala, nação! Saudações, rubro-negação. Vambora acompanhar aqui agora, né? O que os comentaristas do Futebol 90 falaram sobre mais um empate ou mais um jogo sem o Flamengo ganhar e também sobre os reforços do Flamengo que está se aproximando, como o Rossi e o Gerson. E a saída de alguns jogadores do Flamengo também, né? Vambora acompanhar aqui, né? Mas antes disso, né? Já peço o seu like, nação, para ajudar o canal aqui. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante aqui. Dá essa moral pro teu amigo aqui, o like já ajuda bastante. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. É isso aí, vambora pro vídeo. Tamo junto, nação. Tinha em rodadas anteriores. Agora, pela qualidade técnica do time Z do Flamengo, era para ter ido lá no Jacone e ter passado o trator em cima do time do Juventude, que, com todo respeito, contrataram o Celso Rotti, né? Vocês vão ter dificuldades aí para subir novamente, viu? Vai ser muito difícil, com todo respeito. Eu não consigo entender nenhuma espécie de indignação, porque a temporada do Flamengo acabou positivamente na Libertadores, dali em diante acabou. O Flamengo já tinha largado o Campeonato Brasileiro antes, por mais que não dissesse, já tinha largado quando ainda tinha chances matemáticas. Você fala na questão técnica dos jogadores de Juventude, daquele... Eu acho que o ambiente externo... Moraes de lateral, aí tu olha pro Flamengo, mesmo o time C, nossa senhora. Eu até acho uma maluquice do Juventude, com todo respeito aos jogadores do Juventude, o time tá rebaixado, você faz gol e comemora. Mas agora dá pra entender mais. Mas tem que fazer gol chorar? Dá uma aguinha aí, vai. Pega a bola lá, bota no meio de campo. Toma uma aguinha, vai. Não tô entendendo mais nada nesse programa. Aquele lado ali complicou essa essa hora. eu também não entendi. Eles, como diz outros, eles estavam indo bem na hora de tirar o vez, agora estão chutando o balde. Não, você não compreendeu o que eu disse. Eu disse que... Não, eu só... Eu entendi. É compreensível, o Flamengo não tá nem mais aí. Agora, a parte técnica do Flamengo... Por menos foco que tivesse, era para ter atropelado o sofrível elenco. E como não atropelou, a gente faz o quê? Do Juventude. E como não atropelou? Critica-se. É o que eu tô fazendo. Eu acho que existe um ponto entre criticar o foco, criticar o que foi apresentado e criticar o trabalho do Dorival. Aí, pra mim, criticar o trabalho do Dorival é um exagero, é um excesso. A cabeça tá na próxima temporada. Aliás, treinadores do Brasil, vocês têm que ligar para o Dorival, mandar mensagem, agradecer porque ele resgatou a autoestima do treinador brasileiro. Porque todos os times grandes só estavam contratando estrangeiros. Vocês estavam colocados no limbo, num cesto de lixo, como se não prestassem mais. E o Dorival recuperou isso, resgatou isso. Tem gente que acha que o Dorival faz o arroz com feijão. Eu também acho que só faz o arroz com feijão, mas faz bem feito e bem temperado. Se não fosse o Dorival, eu não sei se outros times não iam... trazer mais treinadores estrangeiros do que já tem. Quando o Dorival foi contratado pelo Flamengo, a gente falou que o Dorival ia resolver os problemas do Flamengo, não sabia se ia ser campeão, se não ia, essa é uma outra questão. Eu só quero colocar aqui uma discussão que não está nem na pauta, Dani, mas eu sou obrigado, mais uma vez... Fica à vontade. Anarquizar positivamente o programa. Né? Anarquizar comigo, manda bala. É um anarquista, impressionante. Você estava falando sobre o Vojvoda, que respeitou o clube e tal, e eu acho isso admirável, até porque o clube mostrou muito respeito por ele e tal. Do raciocínio de vocês, que o treinador não pode largar o clube no meio do trabalho, o Dorival não podia ter largado o Ceará no Flamengo, né? Você devia ter criticado o Dorival quando ele largou o Ceará no Flamengo. Mas ele foi criticado. Eu acho que ele acertou. Não, mas pode ser. Ele foi criticado. O contrato não é bilateral? Do mesmo jeito que a instituição pode mandar embora o treinador e tem que pagar multa, o treinador pode sair também e paga essa multa. É bilateral. Ponto. Eu elogiei o comportamento do Vojvoda porque o Vojvoda está numa situação de clubes de camisas a níveis internacional um pouco maior do que o Fortaleza, ele ter essa oportunidade e ele foi sujeito homem. Permaneceu onde estava e vai cumprir o contrato. O Dorival, se é bilateral, na hora que você faz o contrato, ele tem todo o direito de deixar o Ceará como deixou. Como o Vojvoda, se quiser. Aliás, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Ceará. É a carreira deles. Parabéns, vocês ganharam um jogo só no retorno, sabe de quem? Contra quem? Do Santos, parabéns, hein? Então, parabéns Ceará pro que tá Santos, rebaixado. e conseguiu perder pro Ceará e perder 5 pontos pro Avaí. Mas você acha que o Santos tem de elenco nesse momento e tudo mais? Calma que a hora do Santos vai chegar, a gente vai falar... Brasileiro com esse elenco? Não, mas dava pra estar um pouquinho melhor. Em Botafogo. É em Botafogo. Então tem Botafogo e Santos hoje pra gente falar daqui a pouco. Botafogo joga Mas bola só em pra casa. gente fechar ninguém esse quer ficar com a ponto bola. aqui, o Dorival, ele falou ontem, ele foi perguntado sobre a queda de rendimento, a queda de nível do time do Flamengo, e ele respondeu na entrevista coletiva. Vamos ver o que ele disse. Agora, é impossível uma mobilização depois
do nível de exigência, principalmente emocional, que nós tivemos ao final dessa temporada. Foram decisões em cima de decisões. Quem não entender isso, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque é um fato muito claro e natural. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Sensodini e Motorola. A hashtag é F90BR, tem gente participando aqui, ó. O Clodoaldo fala, Dani, que resultado o Flamengo pode conseguir se já ganhou tudo? Torcedor Nutella tem que entender que isso é ridículo. O Carpano fala, obrigado, Dorival, mas vamos pensar grande. Time bom tem que ter técnico, melhor ainda. E o Alex Vieira fala, Ademir Quintino é fera, continuem com ele. Hashtag F90BR. Obrigado, e um abraço para a torcida do Palmeiras que... essas mensagens sociais, eu não vou estar podendo ler para você no caso, não. Obrigado a todos os palmeirenses, eu amo vocês. Ó, coração pra você. O Dorival fez um excelente trabalho. O Dorival é campeão de 2 títulos de mata-mata e um deles continental. Eu acho uma heresia pedir a saída do Dorival. Com todo um abraço aqui ao Carpano, que fala que tem que ter um técnico melhor ainda. Por causa do jogo de ontem? Eu acho... Não, por causa do jogo de ontem não. Porque tem gente que acredita que o Dorival não está à altura do Flamengo. Ele ganhou a Copa do Brasil. Eu acho absurdo. Ganhou a Libertadores. Pelo amor de Deus, não. Que ele pegou. Não, e detalhe... Da forma como ele construiu... No ano que o Flamengo estava no meio de tabela, não tem mais nada. O Paulo Souza, que era o técnico da seleção polonesa, chegou aí com aquela pompa para resolver o problema. O Flamengo foi lá e pagou uma quantia significativa para a multa dele. 300 mil euros, pelo que eu... E aí? Ou 300 ou 200. Cadê o time do Paulo Souza? Não andou. Com todo o respeito, o Rogério Ceni faz um trabalho maravilhoso no São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar do Tricolor. Mas no Flamengo, apesar dos títulos brasileiros, do título brasileiro, daquela Recopa lá que ganhou do Palmeiras, do título carioca em cima do Fluminense, também não mandou. Se o Dorival fez o arroz com feijão temperado, outros não fizeram. O tal de Domenech, que substituiu o Jesus, meu pai amado, o que foi aquilo? O Dorival conseguiu resgatar tudo isso, do jeito dele. E se o Flamengo, nas decisões de Copas, principalmente na Copa do Brasil, deixou a desejar, porque era muito mais time que o Corinthians, e o Dorival, me parece que em jogos assim decisivos ele não ganha com facilidade. Santos São Caetano 2007, Santos e Santo André 2010, foi aquela bola do Rodriguinho na trave. Santos e Vitória... ajudou aquele jogo? Não, acho que não. Santos e Vitória, Copa do Brasil 2010. Santos saiu na frente... Quem liga a TV agora vai achar até que ele é santista, né? Eu acho que não. Historiador. Eu sou historiador. Muito obrigado. Eu sei disso. Aí o Vitória virou o jogo. Aí o Dorival depois deixou o Santos. Santos e Palmeiras. O Santos tem um time muito melhor que o do Palmeiras na Copa do Brasil 2015. Refugou, ganhou só de 1-0. Perdeu um gol ali que não pode. Não me lembra do Nilson. E aí no Flamengo aconteceu isso. Olha. Isso não invalida o trabalho construído. Ele conseguiu fazer o Rodinei ser o lateral mais consistente pela direita do Brasil no último ano, gente. Esse jogador estava defenestrado. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. É ingratidão, Prates. Não, ele tem algumas razões. Aí é o seguinte... Muito obrigado. Muito obrigado por concordar comigo. É assim... Você é o assistente do historiador. Quem fica caçando ou pegando o empate de ontem no Jacone para criticar o Dorival ou para ver algo negativo em relação ao trabalho, tem de ser repensado, está caçando notícia onde não tem. O Flamengo ganhou os 2 campeonatos que poderia ganhar. O Flamengo só vai cumprir tabela agora. Agora está cumprindo tabela. O próprio Dorival está dando chance para alguns garotos atuarem. Então, assim, a gente tem que entender... ontem fez um gol. O Verton, por exemplo, fez um gol, se emocionou. Primeiro gol uma cena muito legal. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas segundo o Birner, ele não poderia comemorar. Não poderia? Não, é porque o jogo não é esse. Jogador de juventude. Não, ninguém. Mas se não estava valendo o jogo, se o jogo não estava valendo nada... Pagou hospedagem, pagou passagem, não vai poder comemorar. Não pode comemorar. O próprio Dorival falou, então vamos todos comemorar. Nunca vi isso. Nunca vi isso. O cara faz o gol e não pode comemorar. Eu acho que eu tô precisando limpar o ouvido. Daqui a pouco a gente não pode criticar o árbitro que dá cartão amarelo pro jogador que tira a camisa. Não pode comemorar. Passagem, hospedagem, segundo o que o próprio treinador do Flamengo falou agora, é impossível você mobilizar os jogadores. Porque o esforço foi muito grande e ele não completou, mas ele deixou, obviamente, para quem conhece português, implícito que o jogo não vale nada. Contra um time rebaixado. Não vale nada. Eu citei que eu achava estranha a comemoração, apesar de respeitar, porque é muito pessoal e cada um
se sente você falou que não era para comemorar. Não, tudo bem. Eu não comemoraria, mas respeito quem comemora. As pessoas não são iguais. Não era o jogador do time rebaixado... Eu nunca vi isso. O cara faz o gol, mesmo que o time seja rebaixado... E fazer a festa. Não, desculpa. Eu fiz o gol. Tá bom, olha... Teve um que fez isso, cara. Desculpa. Nós estamos rebaixados, não vale nada. Desculpa. Dos clubes, falam de cada vez. Seria. Pensando em elenco, pensando em reforços, e o nome do Gerson aparece com muita força. Ontem o Dorival também foi perguntado sobre a vinda. Deu uma desconversada ali, mas a história é o seguinte, seriam 20 milhões, o time francês ainda deve... Euros. Desculpa. Rapaz, muito 20 dinheiro. milhões de euros, o time francês ainda deve 6 milhões e meio ao Flamengo, então seriam 13,5 para trazer o Gerson de volta. Contrato. Vamos ver se o Dorival concorda com o Vitor Birner, porque o Zé Elias não concorda. Eu? Com o Gerson? Olha, é um fato natural, às vezes, entradas e saídas, né, num clube, ainda mais num clube do porte do Flamengo. O Gerson é um jogador que todos conhecem, todos sabem do seu potencial. Agora, nós temos que ter também a paciência para aguardarmos tudo aquilo que deva acontecer. Muita coisa foi ventilada nesses últimos dias. Vários nomes foram debatidos, principalmente externamente. Internamente, nós estamos procurando caminhar como sempre fizemos, né? Passo a passo, conversando sempre, não nos aventurando em situação nenhuma. Eu acho que todo grande jogador, ele interessa aos grandes clubes do futebol brasileiro. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro. O Coringa rubro-negro pode voltar. A torcida do Flamengo está, obviamente, feliz com isso. Eu ouvi muita gente dizendo que não precisava, que talvez não fosse o Gerson de 2019. Mas, assim, pode ser um Gerson melhor, não pode? Um Gerson que teve uma passagem na Europa, que aprendeu... Segunda passagem dele na Europa, que aprendeu um pouco mais sobre tática, que tem 25 anos de idade. Adaptar o sistema. Você vai ter que ter vários jeitos do Flamengo jogar para você aproveitar esse elenco. Você tem a dificuldade mais generosa possível para o treinador, que é tirar desse elenco estelar no padrão continental um futebol à altura desse elenco. Então, eu contrato, mas eu acho que o torcedor do Flamengo precisará ter um pouco de paciência com o técnico, seja qual for o treinador, Dorival ou outro, para que no estadual ele consiga fazer maneiras diferentes do time jogar para, quando chegar o Campeonato Brasileiro, ele poder ir a Libertadores, para que ele tenha... E a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, tudo bem. Supercopa e a Recopa. A Copa do Brasil, tudo bem. Que acaba valorizando muito, mas... Tem um Mundial, viu, Ben? O Mundial é uma outra coisa. Quando chegar esses campeonatos, para que ele tenha como jogar de acordo com as características dos adversários, com o melhor time possível, ambos os torneios e ganhá-los. Que são as duas principais competições que tem aqui. Então, contrata de olho fechado, mas o Dorival vai ter que administrar não só a parte tática, como o fato de, às vezes, tirar o Gabigol, às vezes tirar o Pedro, né? Às vezes tirar o próprio Gerson. Gente, não tem um substituto para o Arrascaeta, a gente vive falando isso. O Gerson na Europa, ele estava jogando mais adiantado, ele pode fazer esse papel também, não que ele vá ser banco, mas assim... Outra característica, né? Claro. Com a quantidade de competição que vai ter, é mais um nome para você conseguir ser competitivo em tudo. Não, o Quintino tá fazendo uma cara ali que eu não tô entendendo. Não, porque eu fico imaginando aqui, na construção do meio campo do Flamengo, onde que ele vai encaixar. Eu sei que para o bom jogador sempre tem um lugar para você encaixar, mas você tira a ascensão do Thiago Maia, que na minha opinião, por exemplo, fez um jogo maravilhoso da Copa do Brasil aqui em Itaquera. Nossa, jogou muito. Para mim, foi o melhor jogador da partida. Ele anulou o meio campo do Corinthians, não vou dizer que sozinho, porque o futebol é coletivo, mas foi o principal nome. Aí eu penso que o reserva do Thiago Maia é o Vidal, que você trouxe a peso de ouro e não deve ganhar pouco. Por isso que eu tô falando de colocá-lo mais adiantado. Você tem o João Gomes, que é um menino estupidamente promissor, que eu dele, fez uma temporada maravilhosa. Como é que você vai tirar? Então eu fico pensando, se esse dinheiro que o Flamengo vai aplicar no Gerson, eu não estou aqui para administrar a conta dos outros, né? Mas fazendo esse exercício, se, por exemplo, você não precisava repor um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz, com todo respeito pelo passado renovou, dele... Né, por um ano. Então, renovou mais um ano. Será como é que ele está fisicamente? Eu, na minha opinião, ele já está com aquele motor 1.0, que quando está na subida, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, apesar de ele ser um baita construtor por dentro. E um técnico dentro de campo.
Exatamente. Isso também. E aí tem o Ayrton Lucas para chegar mais à frente. O que eu tô querendo dizer é que se o Flamengo... 1.0 do antigo ou 1.0 turbo? 1.0 turbo, não. 1.0 turbo. 1.0 turbo. Que o do antigo 1.0 não sobe. No Flamengo, por exemplo... Mas o Felipe Luiz também não sobe muito. Não, ele constrói muito por dentro, né? Por dentro. Agora você veja bem... Se o carrinho 1.0, chegava no o goleiro, o Flamengo de confiança hoje é só o Santos. Será que de repente não era melhor investimento no goleiro? Essa é uma posição importante. A Mas lateral será que o direito, Flamengo não tem um planejamento para fazer isso também? O Rodinei não vai ficar, né? Pelo menos a impressão que dá é que ele não vai ficar, né? É uma incógnita, né? Esse dia não poderia ser aplicado... Eu já não vejo... Você redistribuiria de outra maneira. Sim, outro setor. O Flamengo é mais carente em outras posições. E eu já acho que o Flamengo vai contratar o Gerson e trazer mais jogadores ainda para outras posições. Eu vou me apegar dessa vez às palavras do Dorival. Aguardemos o que vai acontecer. Porque... Parou a discussão do lado de cá para falar isso, Zé? Não, sabe por quê? Porque o João Gomes, eu vou repetir o que eu falei ontem, João Gomes tem a possibilidade de sair. É um jogador que chamou a atenção da Europa. Everton Ribeiro, seleção brasileira, disputando Copa do Mundo no Catar. Vai ser no Mundial, né? Pedro, disputando Copa do Mundo, também a gente não sabe o que pode acontecer. O próprio Gabigol falou e mencionou aí que existe uma possibilidade de uma oferta. O Gerson entrando nesse time sem ninguém sair. Sim. Exatamente, foi o exercício que eu fiz. Thiago Maia, João Gomes, no Arrascaeta, Agora, tem a Copa do Mundo. Tem a possibilidade de sair o João Gomes. Arrascaeta também vai pra Copa. Sim, Copa do Mundo muda a história de muita gente. Opa! Então, na verdade, Gilberto Silva e Kleberson. Então, na verdade, o que o Flamengo está fazendo é o que a gente sempre cobra. É um planejamento antecipado. Possível saída. Possíveis saídas. Tá claro esse planejamento nesse atleta aí? Agora, o Gerson é um tremendo jogador, hein? Para os padrões do Brasil, é... Tremendo jogador de futebol. Caro é aquilo que você quer ter e não pode ter. Por exemplo? Você fala pro Flamengo, eu não sei se é caro. Tem dinheiro? Só pra gente fechar essa questão de juventude e Flamengo aí. Eu sou proletário. Eu também. Por isso que eu entendo bem isso. Vocês são terríveis, gente. Eu fui realista. Tem muita coisa que eu gostaria e não posso. Você é perigoso. Eu te avisei antes. Você é perigoso. Não foi por falta de aviso. Verton marcou o gol que deu um ponto ao Flamengo e explicou o nome dele quando acabou o jogo. Só pra gente fechar essa questão do Flamengo, que ainda tem que falar de bastante coisa aqui. Fluminense, vamos falar do Fluminense, vamos falar do atropelo do Fortaleza, vamos falar dos jogos de hoje, mas antes eu quero entender o nome do Verton. Mas é Verto, geralmente falam Verto, mas é normal, tranquilo. E qual é a explicação do nome, a inspiração? Pô, é porque eu tenho um tio chamado Verton, aí meu pai e meu tio, quando eu e o filho do meu tio nascemos quase na mesma época, aí meu pai fez um trato com meu tio, dizendo que quando ele tivesse o filho ia botar o nome dele, e quando meu tio tivesse o filho, ia botar o nome do filho dele com o nome do meu pai. Então, o meu primo tem o nome do meu pai e eu tenho o nome do meu tio. Eu fiquei curiosa para saber qual é o nome do pai dele. Eu acho que essa pergunta era essencial. Faltou o acréscimo. Ninguém perguntou? Pelo visto, não. Agora eu acho que vale pra gente saber que é Verton. É com W, mas se pronuncia Verton. Fato curioso, um menino de 19 anos que marca um gol ontem, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. E o Diniz, Rafael Prates? Belo trabalho, né? Fala, nação! Voltamos aqui, nação, com mais um react concluído pra vocês, né? Esse novo comentarista aí, né? Não sei se ele tá fazendo parte do grupo, mas acho que de vez em quando ele vai aparecer. E ele falou muito bem, né, sobre o Flamengo em alguns aspectos aí. Principalmente na parte do Gerson pra vir, que vai ajudar o Flamengo, essas coisas, né? Mas aí, eu não vou me estender muito aqui não, nação, mas eu quero saber a tua opinião. O Flamengo deve desembolsar aí cerca de 13 a 14 milhões de euros, né? Já abatendo o valor que o Olympique deve ao Flamengo. E aí? 13 milhões vale a pena pro Gerson? A gente se remete àquele Gerson de 2019. A memória relembra, né? Volta atrás, Gerson, Coringa, vapo, sei lá o quê. Então aquilo, óbvio que na minha visão, vou dar uma visão aqui bem rapidinho em relação à minha opinião, né? O Gerson, ele vai chegar para buscar seu espaço novamente no grupo do Flamengo. E vou fazendo uma previsão de futuro aqui, né? Se ele não se lesionar ou não acontecer nada, só futebol dentro de campo, até o segundo semestre, até junho, julho de 2023, ele já reassume a vaga de titular do Flamengo. Óbvio que João Gomes pode sair do Flamengo, né? Algum jogador pode sair do Flamengo, o João Gomes e o Thiago Maia que são titulares, né? Mas isso não acontecer, eu acho que o Gerson consegue recuperar a vaga de titular na bola em junho ou julho de
2023. Depois você volta esse vídeo aqui e me conta. Beleza, nação? Tamo junto e é nóis. Valeu, deixa o like pra ajudar o canal aí. Tamo junto.